Olá e bem-vindos! Hoje é quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 e a gente está aqui para fazer uma análise aprofundada do pré-mercado. E a missão de hoje é entender um paradoxo. Na superfície, o mercado parece pesado, especialmente o dólar. Ele mal se mexe, parece travado. Mas, quando a gente mergulha nos dados, a gente descobre que os grandes players, as baleias, estão se preparando para um terremoto. Então, a grande pergunta é: o que está acontecendo de verdade? É calmaria ou é a quietude antes da tempestade? Nosso objetivo é achar o sinal no meio do ruído para entender para onde o dólar futuro, o WDO, pode ir. E essa imagem do mercado pesado, travado, é perfeita. O mercado está de ressaca. Ontem foi pura euforia, né? O tal do Freedom Rally, com Dow Jones rompendo 49 mil pontos, tudo muito puxado por um otimismo com inteligência artificial. A volatilidade no chão, VIX abaixo de 15. O cenário dos sonhos. É o ponto de partida para a cautela de hoje. Certo. Vamos começar a desempacotar isso pelo cenário global, então. Olhando aqui para a tela, os futuros americanos estão no vermelho, S&P 500 caindo 0,15%, Nasdaq recuando um pouco mais, 0,37%, no Japão, Nikkei caiu 1% depois de bater recordes e a Europa parece perdida. O que essa pequena diferença entre a queda do S&P e a do Nasdaq nos diz? Parece pouco, mas geralmente aponta para algo mais focado em tecnologia, né? Exatamente. É isso mesmo. Hoje não tem uma história única movendo o mundo. São várias narrativas regionais acontecendo. E a sua observação sobre tecnologia é precisa. A queda no Japão, por exemplo, não foi uma simples realização. Foi uma resposta direta a uma decisão de Pequim. Ah, Sim, eles proibiram a exportação de terras raras e certas tecnologias para o Japão. É a guerra comercial esquentando de novo. E na Europa, eles estão em modo de espera, olhando para o relógio, esperando os dados de emprego dos Estados Unidos. O único setor que se mexe por lá, curiosamente, é o de defesa. defesa. Por quê? Porque a Dinamarca anunciou um investimento bilionário na Groenlândia, um território que, como a gente sabe, é uma obsessão estratégica do Donald Trump. Entendi. E como esse quebra-cabeça global todo se encaixa aqui na nossa bolsa, na B3? Porque, assim, parece um cabo de guerra. É o melhor resumo possível. É um cabo de guerra perfeito. De um lado, você tem a fraqueza do Nasdaq. Pressionando as nossas empresas de tecnologia. Isso, pressionando o EG, Magazine Luiza, esse tipo de ação. Do outro lado, a gente tem a força das commodities metálicas na Ásia. E é essa força que pode segurar o nosso mercado. Fascinante isso, mas vamos olhar para as forças primárias. O que está movendo essas peças? Minério de ferro em Dalian sobe, 4%? Uma alta bem expressiva. Pois vê, cotado a 828 yuans. Ao mesmo tempo, o petróleo Brent despenca, perto de $60. E no meio disso, o DXY, o índice dólar, está parado. Eu esperava um caos no câmbio com isso. O que está segurando essa estrutura? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta revela a dinâmica central para o Brasil hoje. Vamos conectar os pontos. A alta do minério é puramente China. Os estoques deles estão muito baixos e o mercado está apostando em novos estímulos do governo. O impacto direto aqui é um suporte gigante para a Vale. Que segura o nosso índice, WIN. Exato. Já o petróleo é o oposto. A queda é resultado de um acordo entre Estados Unidos e Venezuela para injetar 50 milhões de barris no mercado. Isso bate direto na Petrobras e empurra o WIN para baixo. Ok, então Vale puxando para cima, Petrobras para baixo. Um clássico. Mas e o dólar? Por que ele está tão estável com essas duas forças opostas e tão fortes? Porque o que está segurando o real neste momento não é uma fraqueza global do dólar. O DXY estável prova isso. O pilar que sustenta o nosso câmbio tem nome e sobrenome: diferencial de juros. O famoso carry trade. O tal do carry trade. Com a nossa taxa de juros ainda muito alta comparada com a americana, o investidor estrangeiro vende dólar para comprar real e aplicar aqui. É esse fluxo que está servindo de âncora para o câmbio. Falando em âncora, essa âncora do carry trade depende de uma percepção de estabilidade, né? E é aí que Brasília entra para bagunçar o jogo. O cenário político está fervendo, a gente tem a saída iminente do Haddad da Fazenda e do Lewandowski da Justiça, criando um vácuo de poder.
principalmente na era fiscal. Exatamente. E isso nos leva direto para a questão do prêmio de risco. O mercado financeiro, ele odeia incerteza. Essa dança das cadeiras gera volatilidade imediata nos juros futuros, nos GIs, e quando a curva de juros estressa, ela contamina tudo, inclusive e especialmente o dólar. A resposta da oposição, com Flávio Bolsonaro já falando em ministro liberal, é uma tentativa de acalmar, mas, por enquanto, só adiciona mais ruído. O interessante é que parece que tem dois mercados operando ao mesmo tempo. O investidor estrangeiro, o gringo, ele está olhando para a DR da Vale subindo 4,5% lá fora, olhando para o nosso juro e pensando, ok, o ruído é só ruído. Enquanto isso, o investidor local, que vive a realidade fiscal, está bem mais preocupado. Quem ganha essa queda de braço? Essa é a dúvida que o Prisso vai ter que responder hoje. O fluxo estrangeiro, por enquanto, tem sido mais forte, ele é mais pragmático, né? Focado em teses claras como commodities e juros. O fluxo local é mais sensível ao risco fiscal de longo prazo. Entendi. O cabo de guerra se repete Exato. entre o capital estrangeiro e o local. Ok. Então vamos traduzir toda essa tensão macro e política para o campo de batalha do dia. A estrutura de opções do dólar. O que o mapa do terreno, os dados quantitativos, nos dizem sobre o WDO para hoje? Certo. Colocando o chapéu de analista quantitativo agora. O mapa nos diz que estamos operando sob um regime de gama positivo. O preço do dólar à vista, o spot, está em 5,410. E o ponto mais importante no mapa, o gama flip, está bem longe, lá em 5,250. Gama positivo. Isso só como algo bem técnico. Na prática, para quem está operando, qual é a sensação? É como dirigir um carro com o freio de mão meio puxado? É a analogia perfeita, é exatamente isso. Pensa nos grandes formadores de mercado, os market makers. Para eles não perderem dinheiro, eles precisam manter a posição deles sempre neutra. Num regime de gama positivo, a matemática força eles a agirem contra o movimento. Se o dólar cai, eles têm que comprar. Se o dólar sobe, eles têm que vender. Eles são um amortecedor gigante. Isso, ou o freio de mão que você mencionou. O mercado quer acelerar, mas a cada arrancada, os dealers pisam no freio. Isso cria essa sensação de mercado pesado, travado, um pântano. Entendi. E dentro desse pântano, onde estão as muralhas de liquidez? Onde estão os suportes e as resistências que a gente precisa observar? Mapeando as muralhas. As put walls, que funcionam como suportes, têm a barreira mais forte e imediata exatamente em 5,400. É um ponto de muita força. Abaixo dele, os próximos suportes relevantes estão em 5,300 e lá no Gama Flip em 5,250. E para cima? E aí que fica interessante. As call walls, as resistências, estão muito, muito longe, em 5.700, 5.900. Isso significa que, se por algum motivo aparecer um gatilho de alta muito forte, a pista está praticamente livre. Não tem grandes barreiras para segurar uma disparada. Mas aqui a gente chega num ponto crucial, o tal paradoxo do início. Existe uma divergência crítica nesses dados, certo? Algo que talvez a maioria não esteja vendo. Exatamente. E esta é a informação-chave que os nossos modelos apontam. Os modelos clássicos, que olham o mercado como um todo, mostram o Gama Flip lá embaixo, em 5.250. Uma zona de conforto. Isso, mas nós rodamos um modelo proprietário, o Top NOI, que filtra só as posições das baleias, os grandes institucionais. E o que ele nos mostra é assustador. Para eles, o Gama Flip não está em 5.250, está em 5.475. Espera um pouco, isso muda tudo. Deixa eu ver se eu entendi. O mercado inteiro está operando olhando para um piso de segurança em 5.250, achando que tem espaço para cair. Mas os tubarões, quem move o preço, estão posicionados como se o abismo estivesse logo ali em 5.475, muito perto do preço atual. Isso não cria uma espécie de armadilha? É exatamente uma armadilha. A implicação disso é imensa. Significa que essa estabilidade, essa calmaria do gama positivo pode ser uma fachada. O mercado está muito mais perto de uma explosão de volatilidade do que a média dos participantes imagina.
Se um gatilho empurrar o preço para cima de 5.475, o regime pode virar de forma abrupta. E aí, os mesmos dealers que hoje amortecem o mercado seriam forçados a fazer o contrário, jogando gasolina no fogo. Ok. Com esse tabuleiro montado, com essa armadilha, como a gente joga hoje? Vamos consolidar tudo e construir um mapa operacional. Qual a probabilidade de abertura e a tendência que se espera? Vamos à síntese. Para o dólar, o WDO, a probabilidade maior é de uma abertura em leve alta. É um movimento natural de busca por proteção, o flight to safety, né? Certo. Já para o índice, o WIN, a probabilidade é de estabilidade, mas com viés de realização de lucros. Então, a tendência macro do dia é de lateralização. O mercado vai ficar nesse pântano, totalmente dependente dos dados americanos que saem a partir das 10h15. E a partir dessa base, quais são os cenários condicionais que podem se desenrolar? Podemos trabalhar com 3 cenários. O cenário 1, o mais provável, eu chamo de o pântano da lateralidade. O mercado abre como esperado, a força do minério anula a fraqueza da Petrobras e o dólar fica negociando num range bem definido entre 5.370 e 5.410. Basicamente esperando os dados americanos. O gatilho para confirmar isso é um volume na média, sem sustos. Ok. E o cenário otimista para o real? Aquele de queda do dólar? Esse é o cenário 2, a euforia do juro baixo. Ele seria disparado se os dados de emprego nos Estados Unidos viessem muito fracos. Isso reforçaria a aposta de corte de juros pelo Fed, enfraquecendo o dólar globalmente. O gatilho técnico para confirmar seria o dólar perder o suporte de 5.350 com volume. E do outro lado, o cenário de estresse, de alta forte do dólar? Esse é o cenário 3, o susto fiscal e geopolítico. Ele pode ser acionado por 2 fatores. O primeiro, doméstico. Se o ruído sobre a saída do Haddad aumentar. O segundo, externo. Se os dados de emprego vierem muito fortes, sinalizando juros altos por mais tempo nos Estados Unidos. O gatilho de confirmação seria o dólar rompendo com força a resistência de 5,43,3. Se isso acontecer, ele pode buscar rapidamente os 5,50. Perfeito. Então, para recapitular, abertura provável de leve alta para o dólar, como proteção. O dia é essa batalha entre a força do minério de um lado e as incertezas políticas e globais do outro. E o mais importante, a estrutura de opções sugere um mercado travado, lento, esperando os dados americanos para talvez definir uma direção. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para se observar com muita atenção hoje. A chave não está só nos dados. A chave está naquela divergência que a gente encontrou. O gamma flip da média do mercado, em 5.250, contra o gamma flip das baleias, em 5.475. A calmaria pode ser uma ilusão. Portanto, a verdadeira questão hoje não é se os dados das 10h15 e do meio-dia vão movimentar o mercado. Eles vão. A questão é, essa movimentação será forte o suficiente para testar o suporte em 5.400 ou a resistência em 5.433? Porque é aí que a pressão sobre os grandes players aumenta. E é aí que podemos ver a chave da volatilidade virar, de repente, transformando o pântano de hoje na tempestade de amanhã e pegando a maioria de surpresa.